Fernando, aqui, ó. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. No futebol, o jogador vive muito naquela fase do não tem, né? Não tem tempo para treinar, não tem tempo para comemorar vitórias, não tem tempo para ficar se lamentando em derrotas. Já tem 2 jogos decisivos pela frente, amanhã contra o Vitória pela Copa do Brasil, que é a terceira fase. Ainda bem que tem 2 jogos agora, né? Passou aquela situação de um jogo só. E tem um jogo pela Copa do Nordeste, onde o Ceará também necessita de uma vitória para continuar sonhando com a próxima fase. Nessa questão de não ter tempo para nada, Fernando, o que fazer? É mais no papo, é mais na conversa, é mais no entendimento com vídeos mesmo que o técnico vem passando para vocês, o Anderson? Como é que é? E você que é um cara muito experiente no futebol e muito vencedor, como é que é esse momento? Como é que é atravessar isso, Fernando? A gente não... O calendário não nos permite ter tempo, o tempo adequado para treino, né? Se fosse no meio do ano, até se entenderia, né? Mas no começo do ano já começar nesse ritmo, né? Porque a gente começou nesse ritmo, se for ver cronologicamente, dentro de uma pré-temporada, né? Que teoricamente seria uma pré-temporada de 1 mês, 45 dias. A gente já começou com uma carga de jogos muito grande sem poder treinar tanto a parte física como a técnica e a tática, né? E são discussões que têm que ser levantadas porque, dentre outras coisas, isso prejudica a qualidade do jogo, né? A gente não tem um time com tempo de treinamento suficiente. Esses tempos saiu uma pesquisa, né, acho que do Galhardo, comparando o Galhardo e o Mano Menezes, que estavam no Cruzeiro. Os dois estavam há quase 3 anos. E a quantidade de jogos que o Mano fez com o Cruzeiro e o que o River fez com o Galhardo. E aí, em cima disso, eles tiravam aquele dia depois do pós-jogo, né, que é regenerativo, e os dias de jogos, e fizeram uma média de quantos treinamentos o Galhardo teve para dar um padrão tático para o River e quantos o Mano teve, né? Não sei, não lembro de cabeça agora o número, mas foi uma diferença absurda. E eu acho que não é milagre o River, nesses últimos anos, aí ter chegado várias vezes nas competições importantes, né? E o que a gente tem que fazer é trabalhar com o que a gente tem. Não dá para lamentar, dá para, sim, questionar e tentar para o futuro mudar um pouco isso, né? Fazer de uma forma mais sensata, mas a gente tem que tentar, no tempo que a gente vai dentro de campo, potencializar ao máximo, fazer o máximo concentrado, aproveitar ao máximo, otimizar o tempo, né? E usar outros recursos, que aí é a conversa e principalmente o vídeo, né? Mostrar e tentar corrigir no visual algumas coisas, usar o vídeo para acelerar alguns processos, né? Fernando, aqui, nós estamos ao vivo, Fernando, pela Rádio Verdes Mares, tanto no Facebook, no YouTube, e assim, quando você entrou, uma coisa nova, nossa, para valorizar também esse trabalho, os torcedores muito elogiando aqui, tanto sua performance, né? E acredito que você foi um dos nomes da classificação do Ceará. Como é que você se sente hoje? Essa confiança. E no início tinha uma certa desconfiança do torcedor, hoje já não tanto, né? Hoje já mais não, principalmente com essas 2 classificações para a Copa do Brasil, onde você foi um dos responsáveis. Como é que está o Fernando hoje? Olha, eu estou bem melhor do que no começo do ano, óbvio, né? Não só eu, mas todo mundo, né? Se for conversar sobre performance, sobre rendimento, é impossível e seria até prejudicial tu chegar a 100% ou 90% das tuas condições físicas e técnicas com 1 mês, 2 meses de treinamento, né? Chegaria no meio do ano, estaria em declínio físico e técnico, não tem como. Então, é normal que ainda as pessoas falam, mas está com 2 meses e ainda não atingiu o ponto ideal. Não atingimos ainda. Nem eu, individualmente, nem a equipe, né? E isso, para quem trabalha aqui no futebol, para quem está no dia a dia, para quem estuda, para quem se interessa, sabe que é isso. O jogador até pode vir aqui e falar, não, estou me sentindo muito bem, o time está bem, mas o se sentir muito bem é muito relativo em relação à capacidade total, né, do atleta. E aqui no Brasil a gente volta a falar, tem esse problema aí de início de ano, de pré-temporada, porque um período que a gente teria que ter aí 30 dias, vamos dizer, para se preparar, para treinar, para se condicionar, a gente está jogando só. E isso acaba influenciando na montagem da equipe e no rendimento individual. Mas, como eu falei para o outro colega, a gente tem que aproveitar cada tempo e tentar ir melhorando como equipe individualmente. Óbvio que eu me sinto hoje bem melhor do que no começo do ano, e eu acho que isso é mais do que normal, né? A gente que está no futebol há mais tempo tem essa percepção e esse entendimento.
Ô, Fernando, boa tarde. Você foi decisivo, importantíssimo na classificação do Ceará em cima do Oeste. Durante o tempo normal, ele defendeu uma penalidade e na disputa de pênaltis você também defendeu outro. Super importante. E esse jogo, o primeiro contra o Vitória, agora são 2 jogos. O primeiro dentro de casa. Na sua concepção, melhor jogar dentro de casa o primeiro, decidir ou fora no segundo jogo, ou o contrário? E o que é que você diz do Vitória? O técnico Anderson Moreira já passou alguma coisa para vocês do Vitória? Eu particularmente prefiro jogar o segundo jogo em casa, né? Porque tu joga com o apoio da torcida, né? Tu sabe o resultado que tu precisa. No primeiro jogo, o 1-0 pode ser suficiente. O 3-0 pode ser insuficiente. Então, quer dizer, é tudo muito difícil de se vislumbrar, né? Mas também tem outra situação, né? Se tu fizer um resultado muito bom em casa no primeiro jogo, tu deixa uma situação complicada para o adversário, né? Mas, particularmente, eu prefiro jogar o segundo jogo em casa. Até por mobilização de torcida também, né? A gente sabe que, dependendo do resultado aqui, a torcida do Vitória vai se mobilizar para encher o Barradão. Então, a gente aqui tem que tem que tomar uma atitude, como é que fala? Preventiva, né? A gente tem que tentar se mobilizar antes de ter uma situação concreta, de um resultado bom ou ruim, né? Então, a gente espera que, e na Copa do Brasil, nesses torneios que são jogos mata-mata, o fator local ele pesa muito, né? Então, é importante a gente, nesse primeiro jogo, ter um fator local forte para que a gente possa conseguir um bom resultado e levar lá para Salvador. A gente vai encontrar provavelmente um ambiente difícil, né, em relação à torcida do Vitória, porque vai ser a esmagadora maioria no estádio e vão estar lutando por um resultado de classificação nesse segundo jogo, que provavelmente o time que vem para jogar o primeiro jogo fora, ele tenta levar um resultado razoável para decidir a classificação em casa, né? Então, a gente está nessa correria de jogo, adversário, 3 adversários por semana. Óbvio que a gente conhece o Vitória, mas o Anderson ainda não focou especificamente no time de Vitória, né? No pós-jogo, o primeiro contato que a gente teve, a primeira reunião que a gente teve foi para tratar de situações nossas, né? De correções no nosso time. E agora, na segunda reunião, a gente começa a tratar propriamente do Vitória, do adversário seguinte, né? Aqui, Fernando, boa tarde. Boa tarde. Vocês não contam de todo o elenco, praticamente, o Anderson conta com todo mundo, à exceção de um jogador, que é o Klaus. Acho que ele se sacrificou lá no jogo contra o Oeste pela classificação, ali na busca da classificação, né? Foi a expulsão e tal, e tem a suspensão. Mas o Ceará... acho que pênalti fora da área, né? Foi pênalti fora da área, bem lembrado. E foi um sacrifício que ele fez fora para não ser pênalti, né? E trocou talvez a expulsão, acabou sendo pênalti, mas contou com os pênaltis, o Ceará se dando bem tanto dentro do jogo, né? O que houve, quanto fora do jogo. E eu te pergunto, todos os zagueiros já praticamente jogaram, né? Faz muita falta não ter o Klaus para esse jogo? Cara, eu acho que a gente não pode lamentar a ausência de um ou outro jogador. Óbvio que é bom quando a gente tem todo mundo à disposição. Mas eu acho que já ficou provado que aqui no Ceará a gente não tem... a gente não depende de um ou outro jogador, né? De A ou B ou C. A gente está formando um grupo muito equilibrado, né? Quem tem entrado, tanto na parte defensiva como na ofensiva, tem conseguido dar uma resposta boa. E para o treinador é bom isso, né? Pro treinador, não só para o treinador, mas para todo mundo é bom, porque ao longo do ano, ao longo das competições, a gente vai ficar em possibilidade de contar com alguns jogadores, quer por lesão, suspensão, né? Então, quando o cara entra, o que não vem jogando e corresponde à altura, eu acho que passa uma confiança muito grande, uma tranquilidade tanto para os jogadores que estão jogando como para o próprio treinador, né? Praz, tudo bem? Tudo bem. O ano do Vitória, o ano passado do Vitória, exemplo do que foi do Ceará, também não foi tão bom, né?
Vitória escapou do rebaixamento, acho que faltando 2, 3 rodadas. E exemplo também do Ceará, teve que passar por uma reformulação. E hoje um dos pontos mais fortes do Vitória é, sem dúvida nenhuma, a questão da bola parada, e em especial o Carleto, que teve aqui no ano passado, bate falta muito bem, com muita força. Ontem vocês foram até um pouco mais tarde para o campo, porque não foi passado que vocês estavam num vídeo, né? Já é alguma situação que vocês estão vendo do Vitória, e isso, o fato da bola parada do Vitória, é um fator preocupante para você? Não, o Vitória tem várias situações que nos preocupam, né? A bola parada é uma delas, óbvio, mas tem outras situações, né? Um jogo de 90 minutos com 11 jogadores adversários, tu não pode focar em nenhum especificamente, mas também não pode se descuidar, né? Óbvio que é uma das coisas que está na nossa lista. E, como eu falei, a preparação ontem foi em cima do nosso time, né? Do que a gente precisa evoluir, independente do adversário, né? Mas, como eu falei anteriormente, também é óbvio que a gente tem um conhecimento do Vitória, um clube conhecido no cenário nacional, então não tem mistério, né? Mas óbvio que o Anderson vai pontuar algumas coisas mais específicas, trazendo para a nossa proposta de jogo, né? Boa tarde, Fernando. Evaldo Alisson, da Web Rádio Fusão. Fernando, em relação ao jogo contra o Vitória, essa será a primeira vez que o Ceará enfrenta o Vitória na Copa do Brasil, né? O Ceará já tem um histórico muito bom na Copa do Nordeste, antes do Vitória, né? E também pela Série B, algumas vezes que se enfrentaram. Essa é a primeira vez pela Copa do Brasil, são competições diferentes, né? O que esperar desse Vitória pela Copa do Brasil, né? Uma equipe que fez um bom resultado diante do Lagarto e agora faz esse primeiro jogo do Ceará dentro de casa. E também aproveitando o apoio da torcida, o quanto é importante para essa partida, né, esse primeiro pontapé aí na Copa do Brasil, na terceira fase. Eu acho que independente da competição, o Vitória sempre vai ser um adversário difícil, né? Independente se for Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, eu acho que isso independe, né? O que mais a gente tem que levar em consideração é o momento atual da equipe, né? As características da equipe. O histórico de confrontos, as coisas, para mim, não tem muito valor, né? E a torcida é importantíssima, né? Tanto é que a maioria dos clubes preferem jogar o segundo jogo em casa justamente por saber o resultado que precisa e contar com o apoio da torcida para reverter uma possível situação negativa em casa. E a gente está fazendo o caminho contrário, né? A gente joga o primeiro em casa, então a gente tem que se precaver em relação a isso. A gente tem que tentar fazer... mesmo não sabendo do resultado que a gente vai precisar no segundo jogo, tem que tentar fazer um ambiente muito contagiante dentro de casa nesse primeiro jogo, para a gente ter uma situação boa para levar para o segundo jogo, que com certeza vai ter uma torcida adversária comprometida por saber a necessidade de resultado do seu clube. Então a gente espera que a gente possa ter um ambiente muito bom nesse primeiro jogo para que a gente consiga levar um resultado satisfatório para o segundo jogo. Ô Praz, aqui novamente, eu vejo no jogo a tua reposição de bola como ela, não vou dizer que é perfeita, mas ela chega quase à perfeição. Você continua aprimorando isso, porque a gente dificilmente assiste os treinamentos que o Anderson faz com vocês, mais num coletivo, mais armando o time. Você faz isso muito nos treinos, ou quando termina o treino você fica exercitando isso? Como é que é o trabalho do Praz em relação à tua reposição? Porque você repõe muito bem o jogo, você tem uma visão muito boa do jogo. Não, o goleiro ele trabalha vários fundamentos, né? E um dos fundamentos é a reposição de bola. Óbvio que o principal do goleiro é o trabalho com as mãos, né? Aí depois, nos complementos dos treinos, é trabalhada a reposição, né? E aí, normalmente é feito isso depois, quando acaba todo o treinamento, que tu já fez tudo e tu tem ainda uma condição física para trabalhar, né? Aí, no fim do treino, tu faz o que tu acha que naquele momento tu esteja precisando mais, ou então tu planeja com o que tu fez na semana passada, o que tu faz nessa, o que tu vai fazer na próxima, tu tenta dividir, até porque, como a gente falou, volta no assunto lá atrás, tem que otimizar, né? O ideal seria a gente poder ter um cronograma de treinamento durante a semana para poder trabalhar tudo, mas tem momentos que a gente tem que priorizar algumas coisas, né? E como eu falei, com o andar da temporada, do ano, com mais treinos, com mais tempo de treino, com mais tempo de campo, as coisas vão se encaixando. Aí tu vai melhorando uma reposição, tu vai melhorando um posicionamento, tu vai melhorando uma defesa, isso é natural, essa evolução, né? E em relação a evoluir, eu acho que
isso não é nem que eu gosto, eu quero, acho que isso é necessário. Ninguém consegue hoje sobreviver no futebol se parar, se não continuar evoluindo. Né? E, Praz, a tua visão em relação à questão defensiva, a gente não tem acompanhado assim, os treinamentos, né? Porque o técnico Anderson tem essa característica, né? de dar privacidade, mas em relação a trabalhar Charles e William ou Fabinho e Ricardinho ali no meio campo? A minha opinião? Sim, no aspecto defensivo. Eu acho que cada um tem suas características, né? Uns mais parecidos com outros, né? Mas eu acho que o mais importante do que tu individualizar com um ou dois jogadores é o sistema defensivo, né? Não é um jogador ou outro que vai fazer a diferença, né? Eu acho que eu acredito muito no coletivo. O sistema defensivo, estando bem posicionado, bem treinado, ele vai ter um rendimento bom. E eu não falo os dois volantes, os zagueiros, não. O sistema defensivo é quando tu tá sem a bola. Quando tu tá sem a bola, todo mundo é defensor. Porque o atacante hoje ele tem essa consciência que o cara gosta de jogar com a bola, todo mundo sabe, né? Mas se ele não marcar, ele vai ter menos a bola. Então, quanto menos ele tiver a bola, mais ele vai ter que correr atrás. Então, é bom essa marcação na retomada de bola para que tu recupere a bola o mais rápido possível e correr com a bola, todo mundo sabe que cansa menos, né? Ô, Fernando, como diz o cearense, você já está acostumado, se acostumou já com o clima do Nordeste, aqui o nosso, a cidade. E fale também, a gente que fica ali atrás do gol, o repórter, o Castelão é abafado demais. Como é que é dentro do campo o jogador atuando? Como é que é? O calor aqui é forte, né? Mas para eu que sou goleiro, principalmente, o que eu passo no treinamento com calça de compressão, camisa térmica, camisa por cima, luva, meião, no jogo é um pouco menos de roupa e a minha exigência no jogo é menor do que no treino, né? Mas realmente o calor ele dificulta um pouco, né? Mas a gente está bem adaptado porque a gente também está treinando nos horários dos jogos, né? A gente está treinando à tarde, então essa adaptação acho que já está bem tranquila, principalmente para mim. Eu não tenho tido problema com o rendimento em relação à temperatura, não. Oi, Fernando. Eu não sei se você quer dizer assim, placar essa questão, porque é uma coisa muito pontual. Mas eu te pergunto, o que você falou há pouco, que eu acho que é o pensamento de todos, que a equipe precisa fazer seu resultado, já que o segundo jogo é fora. Você falou que lá, obviamente, o ambiente será contrário ao Ceará, né? A torcida de lá é a do Vitória. Alguns torcedores do Ceará certamente irão, como acompanham o Ceará para qualquer lugar, mas não é a mesma coisa. O que você acha que é preciso o Ceará fazer? Tranquilidade no futebol é uma coisa que não existe, né? Mas para que ele tenha a condição de buscar essa classificação fora de casa com menos complicação, com menos dificuldades do que ir buscar um resultado na casa do adversário. Olha, falar em resultado é difícil, né? Eu já passei por várias situações. Eu já ganhei do Vitória uma vez, no São Januário, acho que foi 4-0. E perdemos por 3-1 lá no Barradão. Copa do Brasil. Agora não me lembro o ano, se foi 2011 ou 12. Acho que foi 11. Na final contra o Curitiba em 2011, nós vencemos no São Januário por 1-0, todo mundo falou, saímos até quase que vaiados, porque todo mundo falou que era um resultado curto, que era muito pouco, e a gente foi lá e fomos campeões, né? Então, essa situação do resultado que te dá tranquilidade ou não, é muito relativo. Acho que tem que jogar cada jogo. Tu tem que jogar o jogo de quinta-feira, primeiro, para tentar vencer, óbvio, né? Para levar uma vantagem para o jogo de volta, porque aí não é nem questão de... É questão de fazer um levantamento. Os times mandantes, eles têm um percentual de vitória maior que o visitante. Óbvio, senão ninguém teria preferência por jogar em casa ou fora. Mas falar em resultado depende muito da história do jogo. Às vezes, 1-0 é goleada, né? Depende da situação do jogo. Então, a gente vai ter que jogar o jogo e, óbvio, se puder escolher o maior número de gols possíveis de uma vitória, é óbvio que poderia escolher, mas eu acho que dessa fase para frente aqui vão ser jogos bem equilibrados. Fernando, em uma outra oportunidade, eu até te perguntei quanto a isso, eu vou fazer basicamente a mesma pergunta, só que com um teor um pouco diferente, que era a questão da bola, né? Primeiro semestre, são 3 competições, são 3 tipos de bola diferentes, só que agora meio que com agravante, domingo tu jogou com uma,
Amanhã é com outra, domingo já é com outra. E eu posso até estar enganado, embora seja o mesmo fabricante, mas a bola da competição de amanhã, meio que ela mudou. Não sei se foi só cor, não sei se foi só design, mas ela deu uma mudada da última partida para essa. Muda o que em relação a essa questão, Fernando? Eu particularmente não sei dessa mudança, né? Mas são 3 bolas diferentes, né? 3 marcas diferentes e que às vezes as pessoas... Eu já tive uma discussão uma vez com o fornecedor de material da bola, porque ele falou que não, que as medidas podem variar de circunferência, não sei quantos milímetros, de peso, não sei quantos milímetros. E aí eu falei, cara, tudo bem, os números são frios, né? Se tu for para dentro de campo, perguntar para qualquer jogador, para qualquer goleiro e perguntar a diferença entre as bolas, o cara vai dizer que uma pesa 1 quilo a mais, outra 1 quilo a menos, outra tem 30 centímetros a mais de circunferência, porque a diferença é absurda. É absurda a diferença entre as bolas. Por mais que os números digam que não, ali na prática, dentro de campo, é uma diferença absurda. E o jogador só acaba sofrendo com isso, né? Nesses movimentos que precisam de uma motricidade mais fina, como goleiro, uma falta, né? Um passe mais preciso, a diferença da bola complica um pouco, sim. Obrigado. Valeu.